Olá pessoal, vamos lá, seguidores do canal Descomplicando a Física, resolver mais uma questão aqui sobre campo magnético produzido por correntes elétricas, ok? Essa questão aqui ela já envolve o procedimento para calcularmos o campo magnético associado a uma corrente elétrica. A questão nos traz o seguinte enunciado: qual é a intensidade do campo magnético produzido por um fio retilíneo? Então, aqui nós já sabemos que temos um fio retilíneo. Nosso problema envolve isso. De comprimento 50 centímetros, ok? Percorrido por uma corrente elétrica de 2 amperes. Então, nós sabemos que a corrente elétrica que passa por esse fio, ele é igual a 2 amperes. O comprimento do fio, ele é de 50 centímetros, ok? E nós temos também, ok, que a uma distância de 5 centímetros desse fio, qual será o valor do nosso campo magnético? Então, eu quero saber que a uma distância de 5 centímetros, qual é o valor do nosso campo magnético? Então, esse é meu ponto de interrogação. Então, vamos aqui tirando os nossos dados, né? Retirando os dados da questão. Nós sabemos que o comprimento do fio, só que ele nos dá o valor do comprimento do fio, mas logo à frente ele nos dá a equação para calcular o campo magnético de um fio retilíneo. A equação do campo magnético de um fio retilíneo, ela diz que a intensidade do campo magnético ela é igual a constante de permeabilidade magnética. Nessa situação ela é no vácuo, então é μ0 vezes o valor da corrente elétrica dividido por 2π vezes o valor do raio, né, desse campo magnético. No caso, esse R, muitas vezes, ele também pode ser substituído e chamado de... Esse R aqui ele pode ser chamado também, muitas vezes, em algumas nomenclaturas, de D, que no caso é a distância do ponto até o fio, ok? Então ele pode ser chamado de R ou pode ser chamado de D, ok? E essa equação aqui nos permite calcular a intensidade do vetor indução magnética. Nós vimos nas questões anteriores que quando uma corrente elétrica passa por um fio, no entorno desse meu fio é gerado um campo magnético, onde esse campo magnético ele é concêntrico em nosso fio, ok? O centro do campo magnético está associado aonde está passando a corrente elétrica, ok? Na questão 2, observamos que a intensidade do vetor indução magnética ela é inversamente proporcional ao valor de D. Quanto maior a distância ao fio, menor a intensidade do campo magnético, ok? Por isso o campo magnético ele é radial, ok? Quanto maior o valor do raio, menor a intensidade desse campo magnético. Mas vamos lá, voltando aos dados da nossa questão. Nós temos que a distância, a corrente elétrica I, ela é igual a 2 amperes, ok? Nessa questão aqui, ele já facilita para a gente, pois ele não nos traz aqui aquela noção de submúltiplos, que se a gente se lembrar, eu poderia trazer o quê? Quais submúltiplos? Eu tenho lá os submúltiplos padrões, que é o micro, o mili, que também pode talvez se confundir com a constante de permeabilidade magnética, e o nano, onde esses aqui representam a abreviação de notações científicas. O micro ele é 10 elevado a menos 3, o mili ele é igual a 10 elevado a menos 6 e o nano ele é 10 elevado a menos 9. Então, se por acaso uma questão me desse o valor de uma corrente elétrica aí igual, digamos, 1,6 nanoampere, isso equivaleria a 1,6 vezes 10 elevado a menos 9 ampere, ok? Pois o nano ele é um submúltiplo que representa 10 elevado a menos 9. Isso aqui é bastante comum cair em provas do Enem, pois ele nos dá ordem de grandeza em relação a uma unidade de medida, ok? Mas a questão ela não nos traz isso, então não vamos complicar aqui.
Continuando aqui, então, nós nos dá que a distância até o fio, no caso o valor de R ou o valor de D, o valor de R ele é igual a 5 centímetros, ok? Use a equação que nós observamos e calcule o valor da intensidade desse campo magnético. Ele nos diz que μ0 é a constante de permeabilidade magnética no vácuo. A constante de permeabilidade no vácuo ela é um valor pré-determinado, então devemos saber ele já decorado. 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metro dividido por ampere. Observamos aqui uma incongruência, que é o quê? A unidade medida de permeabilidade magnética, ela nos traz Tesla vezes metros, ok? E o nosso raio ele é medido em centímetros, então é necessário converter o valor em centímetros para metros. E com isso eu faço o quê? Uma simples regrinha de 3. Como é que ficaria essa regrinha de 3? Essa regrinha de 3, vamos falar aqui a regra de 3, ok? Onde eu vou converter centímetros para metros, vai funcionar da seguinte maneira, ok? Vamos lá, eu tenho que 1 metro equivale a 100 centímetros. Se eu tenho, então, 5 centímetros, isso equivale a um valor x em metros. Convertendo, eu tenho, então, que x vezes 100 é 100x, e isso tem que ser igual a 5 vezes 1, que é igual a 5. O 100 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 5 dividido por 100, onde em números decimais, x é igual a quanto? É igual a 0,05. Ah, esse número está meio chato para se trabalhar com ele, né, professor? Está muito pequeno, então eu posso transformar ele em uma notação científica. Então, vamos lá, esse x ele pode ser expresso da seguinte maneira. Vou colocar aqui para abrir mais um espaço, tá? X pode ser expresso como 5 vezes 10 elevado a uma potência aqui. Que potência vai ser essa? Essa potência depende da quantidade de casas que eu andar com a minha vírgula. Eu vou andar 1, 2 casas, até aqui ficar 5. Como eu andei com 2 casas, então a minha potência ela vai ter o número 2. E como eu andei para a direita, vai ser menos 2. Então, resumidamente, eu tenho que 5 centímetros é igual a 0,05 metros, que é igual a 5 vezes 10 a menos 2 metros. E eu vou pegar esse valor aqui e é o que eu vou colocar no meu problema, quando eu for trabalhar com ele, ok? Colocar bem aqui, ó. É igual a 5 vezes 10 elevado a menos 2 metros, beleza? Esses são os nossos dados, agora que nós temos eles, vamos fazer as nossas substituições e encontrar o nosso resultado. Vamos lá, essa é a nossa equação, então substituindo os valores, μ0 é 4π vezes 10 a menos 7, vezes o valor da corrente elétrica, que é igual a 2, dividido por quanto? Dividido por 2π vezes o valor do raio, que no caso é 5 vezes 10 a menos 2. Ok? Podemos observar aqui o que? Podemos identificar que o π simplifica com o π, né? Temos π em cima, todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, vou operar em cima e operar embaixo nessa fração, ok? Notação científica só opera com notação científica. Então, nós temos que o vetor indução magnética ele é igual a 4 vezes 2, 8. Vezes 10, o que sobrou? Notação científica. Notação científica só opera com notação científica. O que sobrou embaixo? 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. O que sobrou? Notação científica. Notação científica só opera com notação científica. Vetor indução magnética, então ele vai ser igual ao quê? 8 dividido por 10, que é igual a 0,8, vezes notação científica, só opera com notação científica. Então, eu vou ter que fazer a operação desses dois números. Ah, tem uma incoerência aqui, não é menos 7 não, é menos 2, tá?
Aqui embaixo a potência nossa era menos 2. Como é que vai ficar essa nossa operação de notação científica? Na divisão com notação científica, nós temos o quê? Nós temos a subtração da potência de cima menos a potência de baixo. Então, nós temos 10 elevado a menos 7 menos o valor da potência de baixo, que no caso é menos 2. Nesse caso, vai ter aqui um pequeno joguinho de sinais. Vamos fazer aqui, ó. Vetor indução magnética é igual a 0,8 vezes 10 elevado a menos 7, menos com menos é mais 2. Nosso resultado aqui é B igual a 0,8 vezes 10 elevado a menos 5. Menos 7 mais 2 é menos 5. Esse é o nosso resultado final? Não. O ideal, quando a gente vai expressar um resultado final com um número que tem notação científica, é deixar uma casa decimal. Aqui, se nós observarmos, ele não tem uma casa decimal, tem um zero. Então, é necessário eu andar com essa vírgula uma casa para a direita. Quando eu ando uma casa para a direita, a minha potência tem que também... se eu ganho uma casa no número, eu tenho que perder na potência. É uma troca e ganho. Se eu ganho no número, eu tenho que perder na potência. Então, eu andei uma casa, ganhei uma casa e, no caso, eu vou diminuir um valor na minha potência. Meu resultado final, então, nessa questão, ele nos diz que o vetor de indução magnética tem intensidade na distância de 5 centímetros de 8 vezes 10 menos 5 menos 1 menos 6 Tesla. E esse é o valor do resultado final dessa nossa questão. Ok? Espero que vocês tenham compreendido, ok? E tchau, até a próxima.